Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos! Bem-vindos ao Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 32 do livro de Jó, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir, curte, comenta e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Vamos agitar, começar o dia agitando as redes sociais já, curtindo, comentando, compartilhando, para que muitas pessoas cheguem aqui ao Evolução Diária para aprender a palavra de Deus em nome de Jesus. Também quero aproveitar para te fazer um convite muito especial, né? Nosso domingo está chegando, hoje é sexta-feira, final de semana chegando, quero te desejar um excelente sábado, um excelente domingo, e domingo nós temos um compromisso na Evo, às 10 e às 18 horas, para os nossos cultos de celebração, tá? Eu quero que você venha para a igreja, que você convide um amigo, convide um familiar, venha com seu coração aberto para queimar por Jesus, para viver uma experiência extraordinária e sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Ó, o nosso domingo na Evo começa bem cedinho, 9h30 da manhã, café da manhã gratuito, vem tomar um café conosco. Às 10 horas o culto da manhã, depois nós temos às 13 horas um almoço exclusivo para os jovens que passam o dia inteiro na igreja. Se você tem sobrinho, neto, filho, jovem, traz para a igreja também em nome de Jesus. Às 16 horas o Esquenta Jovens, que é o nosso encontro de jovens, tá bom? Onde eles têm um tempo ali só para eles. Às 17h15 nós temos o nosso EVA em ação. Olha só que o nosso dia ele é cheio de compromisso com Deus. O nosso EVA em ação é o evangelismo nas ruas, onde a gente vai para a rua evangelizar e entregar um mimo, um presentinho para todos que passam ali no semáforo, né, de carro, de moto, de ônibus, perto da nossa igreja. Às 18 horas nós temos o culto da noite, mas às 17h30 a gente tem um café da tarde. Pipoca, café e suco, tudo de graça para você, tá? Antes do culto. Às 18 horas tem o nosso culto da noite e nós finalizamos o nosso dia ali cheios da presença de Deus. Se você ainda não viveu uma experiência na nossa igreja com Deus, a experiência Evo, venha nos conhecer em nome de Jesus. Vai ser um prazer te receber e vai ser uma bênção para você em nome de Jesus. Amém? Vamos ao nosso estudo de hoje, Jó capítulo 32, tá? Esse capítulo, ele tem 22 versículos e agora vai surgir aqui mais um personagem, né? Mais uma pessoa, mais um personagem. Mas peraí, pastor, agora eu fiquei confuso. O senhor disse que era Jó e os seus 3 amigos e do nada surge um personagem? Bom, vamos lá, eu vou te explicar isso aqui direitinho. Primeiro vamos fazer a leitura aqui na íntegra, tá bom? Então, recapitulando, Jó, capítulo 32, tem 22 versículos e o texto começa dizendo assim: Jó estava convencido da sua inocência e por isso os 3 amigos de Jó desistiram de continuar a discutir com ele. Então, note que nós vimos aqui uma discussão entre Jó e seus 3 amigos, e aqui o autor já diz que Jó estava convencido da sua inocência e parece que Jó também tinha convencido os 3 amigos, que era Bildade, Zofar e Elifaz, tá bom? Então esses 3 aí estavam convencidos. Acontece que, versículo 2, estava ali também um homem chamado Eliú, filho de Baraquel e descendente de Buz, do grupo de família de Rão. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque se dizia que era inocente e que Deus era culpado. Então, na visão de Eliú, a defesa de Jó parece que estava colocando Deus como culpado pelo sofrimento de Jó, né? E também ficou zangado com os 3 amigos porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que era Deus que estava errado. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú então ficou muito bravo. Então Eliú, filho de Baraquel e descendente de Buz, disse: Eu sou moço e vocês são idosos. Foi por isso que eu não me atrevi ainda a dar a minha opinião. Pensem assim, que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem a sua sabedoria, mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade, nem sempre os velhos sabem o que é certo. Olha só que interessante, só um parênteses aqui, ele está defendendo que o jovem também pode adquirir a sabedoria dos céus, pode ser sábio, não só inteligente, mas como sábio. Então, na visão de Eliú, a sabedoria não é algo exclusivo para os mais velhos, tá bom? Portanto, escutem o que eu vou dizer agora, pois eu também vou dar a minha opinião. Esperei que vocês falassem e escutei as suas razões. Enquanto vocês escolhiam as melhores palavras, eu prestava toda a atenção, mas nenhum de vocês conseguiu convencer Jó, nem deu resposta às suas palavras. Como é que vocês podem dizer
que descobriram a sabedoria. É Deus e não um ser humano quem terá de dar resposta a Jó. Eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Jó, esses três estão derrotados e não tem mais palavras para continuar a discutir. Note que Eliú chegou aqui com tudo, né? Incisivo, falou que os amigos, os mais velhos, estavam todos derrotados, que eles perderam ali o embate, a discussão com Jó. Eles já pararam e não conseguem falar mais nada. Será que eu devo continuar esperando enquanto eles estão calados? Não. Eu darei a minha resposta e agora direi o que penso sobre esse assunto. Tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho novo, um odre velho com vinho novo. Não aguento mais, preciso desabafar. Quero dar a minha opinião. Não vou tomar partido nessa discussão e não vou adular ninguém. Eu não costumo bajular. E se bajulasse, o Criador, Deus, logo me castigaria. Olha só, gente, que interessante, né? Quando parece que estava ali tudo se desenrolando, eu falei no capítulo anterior que daqui a pouco Deus ia entrar no negócio, mas antes de Deus entrar, surge mais um personagem. Pastor, de onde surgiu esse Eliú? Quem é esse cara? Na verdade, a Bíblia, até aqui, na verdade, até o capítulo 31, a Bíblia não cita o nome de Eliú em nada, mas parece que Eliú estava ali a todo momento, né? A fala dele no verso 32, ele diz, estava aqui, estava calado esperando a minha hora de falar. Então surge mais um personagem, né? A gente discorreu aqui, a gente aprendeu que era Jó, Bildade, Zofar e Elifaz. Então eram 4 amigos falando entre si. Surge agora aqui um jovem, provavelmente discípulos aí desses homens, né, estudiosos, sacerdotes, homens que tinham uma compreensão acerca da lei espiritual, da escritura sagrada, que estavam ali discutindo acerca de todo o sofrimento de Jó. E agora no capítulo 32, do nada, aparece mais um personagem, né, o Eliú. Então esse capítulo 32 aqui do livro de Jó introduz esse novo personagem. Provavelmente, preste bem atenção, Eliú, como eu disse, estava ali o tempo todo, mas em momento algum ele foi citado até então na escritura. Então pra gente aqui é novidade, surge Eliú, né? Mais um personagem aqui, um jovem, né, que estava ali acompanhando toda aquela aflição. Então, segundo estudiosos, né, teólogos, estudos teológicos, Eliú era um jovem que estava ouvindo a discussão entre Jó e seus 3 amigos, que eram mais velhos do que ele, sobre o motivo do sofrimento de Jó. Ele havia aguardado a sua vez de falar porque os outros homens eram mais velhos que ele. E de acordo com a tradição e com a cultura, o jovem não podia falar antes dos mais velhos. Então, ele estava ali esperando o momento e a oportunidade. Quando ele viu que Jó conseguiu convencer Bildade, Zofar e Elifaz de que ele não tinha nenhum pecado, Eliú entra ali, né, para fazer uma certa acusação. Enfim, ele estava defendendo a ideia, né, da soberania de Deus, do pecado em oculto, né, que é mais ou menos isso que ele fala. Ó, Jó, você está querendo ser maior do que Deus aí? Como é que você está querendo dizer que você não tem pecado e tal? Eles não têm mais argumentos, mas eu tenho. Agora quem vai falar sou eu, porque se eu não falar eu vou explodir. Ele queria falar. Então ele ficou ali bastante tempo, né? Literalmente 31 capítulos quietinho, só ouvindo a conversa, e agora ele começa a falar. Então Eliú, ele vai expressar sua frustração por não ter encontrado respostas satisfatórias nas palavras dos amigos mais velhos de Jó. Então ele diz assim, os seus amigos não conseguiram te dar uma boa resposta, mas eu tenho a resposta para o seu sofrimento, viu? Então ele se acha ali o dono da razão, né? E ele se apresenta como uma voz nova e alega que a sua juventude não diminui a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu também sou dotado por sabedoria dos céus. Não é só vocês que são velhos, não, né? Não só os anciões têm acesso à sabedoria. Eu também sou um homem dotado. Por mais que seja jovem, sou dotado pela sabedoria de Deus. Então ele o declara que ele vai falar sem preconceitos e ele vai apresentar, na verdade, ele se apresentará de uma forma diferente, tecendo as suas opiniões sobre a situação de Jó. Então, capítulo 32... ele estabelece ali o cenário, né, um novo cenário para os discursos ali entre Jó e os seus 3 amigos, e surge agora mais um personagem que do nada aparece no livro, que não foi citado até agora, Eliú, que vai continuar falando nos capítulos seguintes. Então Eliú toma a palavra e vai começar a descarregar ali
a sua opinião, tá? Então a sua entrada na discussão marca uma mudança na dinâmica dessa conversa toda, trazendo uma nova perspectiva, ou seja, uma perspectiva diferente para o debate sobre a razão sobre a razão do sofrimento de Jó, né? Apontando para um possível pecado, ok? Então surge uma nova perspectiva, diferente de tudo que nós estamos acostumados e estamos aprendendo, né, a ouvir até aqui. Tá? Então agora ele vai entrar com uma nova perspectiva sobre o sofrimento de Jó, tá bom? Então é claro que essa história ela vai se desenrolar nos próximos capítulos, né? Que começa a ficar intrigante, um novo personagem e tal, muito legal. Mas agora nós vamos pegar aqui a aplicação prática. Eu quero compartilhar 2 lições de aplicação prática daquilo que a gente consegue aprender e trazer para as nossas vidas nos dias de hoje. Como eu sempre digo e eu repito, a grande sacada da Bíblia é trazer a palavra de Deus para as nossas vidas. Sabemos que a palavra de Deus foi escrita numa cultura, num contexto, numa época, né? Para personagens daquela época, mas a palavra de Deus ela é revelada para nós nos dias de hoje. Então nós precisamos aprender a olhar para a palavra de Deus e entender o que ela traz de prática para as nossas vidas, tá bom? Então a primeira lição de hoje é que nós precisamos aprender a ouvir antes de falar. É isso aí, extraindo uma lição prática aqui, né, desse capítulo de número 32, nós precisamos aprender a escutar antes de responder, ou seja, a ouvir mais e falar menos. Eliú, esse jovem aqui, aparece, né, entra na discussão, mas a Bíblia relata, o capítulo 32 relata que ele aguardou calado pacientemente a ponto de passar despercebido, ou seja, ninguém citou Eliú, ele ficou quietinho até o capítulo 32, ou seja, ele não fala antes de que os mais velhos terminem as suas argumentações. Então esse comportamento destaca a importância da gente aprender a ouvir atentamente antes de responder em qualquer conversa ou debate. É aprender a ouvir mais e falar menos, né? Todo mundo quer estudar oratória, mas ninguém quer aprender escutatória. A ouvir, né? A Bíblia diz, olha só que interessante, Provérbios diz que até uma pessoa tola, uma pessoa desprovida de inteligência, quando fica calada, ela se passa por sábio. Então é muito importante a gente entender que quando a gente fala demais, a gente só está dando argumento para nossa própria destruição, porque tem gente que fala e nem sabe o que está falando, né? E também uma pessoa que fala demais, né? Provérbios diz que essa pessoa ela tá só dando argumentos para mostrar a sua própria tolice. Então olha só que interessante, Eliú surge aqui calado, despercebido, e aí agora ele vai começar a falar. Então muitas vezes a gente acaba assumindo que já sabemos demais sobre outras coisas, outras pessoas, né? No caso aqui de Jó, os amigos falaram, mas por muitas vezes eles não pararam para ouvir. Só no finalzinho, né, que eles não tinham mais argumentos, então eles começaram a ouvir mais do que falar. Jó falou uns 3, 4 capítulos assim direto, sem os amigos questioná-los, né? Então a prática de ouvir com empatia vai nos ajudar a entender melhor a perspectiva dos outros e a responder de maneira mais construtiva. Ok? A segunda lição de hoje é buscar uma visão equilibrada. É interessante que Eliú, ele se apresenta como alguém disposto a oferecer uma nova perspectiva, um novo desfecho a toda aquela situação. Uma perspectiva de forma equilibrada e imparcial. Ele falou, não estou aqui para bajular ninguém. Não vou falar nem a seu favor, nem a favor dos amigos. Tá? Eu vou falar de forma equilibrada a respeito de tudo que você está vivendo, a respeito do seu sofrimento. Então ele reconhece que nenhum dos lados anteriores apresentou, na visão de Eliú, ok? Uma resposta completa, uma resposta conclusiva. Então essa lição nos lembra da importância de não se apegar rigidamente a uma única visão, mas a gente está aberto a diferentes pontos de vista e informações antes de tirar as nossas próprias conclusões. Ou seja, buscar uma compreensão equilibrada vai ajudar a evitar respostas simplistas ou julgamentos precipitados. E para concluir tudo aqui, essas lições práticas do capítulo 32 do livro de Jó vão nos incentivar a cultivar a humildade, a empatia, a abertura para diferentes perspectivas em nossas interações e reflexões conosco e também com outras pessoas. Amém? Aqui esse, na verdade, é um dos capítulos mais intrigantes aqui
desse livro de Jó, capítulo 32, porque surge do nada um novo personagem e a gente vai estudar um pouquinho sobre ele, e um rapaz destemido que fala ali, né, o que pensa, mas que ao mesmo tempo foi equilibrado, né, ele aprendeu, primeiro, ele teve uma visão equilibrada, onde ele diz, eu não vou bajular ninguém, eu vou falar o que tem que ser falado de forma equilibrada, não tô aqui para agradar nenhum lado e nem ao outro lado, eu quero ser equilibrado, né, no que eu vou falar. Se ele tava com a razão ou não, é uma outra história. Então nós estamos tirando aqui uma lição de aplicação prática, que a gente precisa ter uma visão equilibrada como Eliú teve, olhando pelo lado positivo dessa entrada triunfal desse jovem. E a outra lição é aprender a ouvir antes de falar, né? Então ele ficou quietinho durante 31 capítulos para abrir a boca só mais adiante, ou seja, no capítulo de número 32, tá? Segunda-feira a gente continua esse estudo, o negócio começou a ficar bacana aqui, né? A gente tava ali numa conversa grande e até que repetitiva entre Jó, Bildad, Zofar e Elifaz, era uma coisa muito repetitiva, lições de aplicação práticas muito parecidas, mas agora surge um novo personagem para esquentar um pouco mais essa discussão. Amém? Glória a Deus. Vamos agitar as redes sociais agora? Eu conto com você, vai. Em nome de Jesus, curte, comenta e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Também faz um print bem bonito da tela, posta nas suas redes sociais, escreve aí o que você aprendeu hoje, me marca que eu vou repostar tudo. Te espero domingo na Evo às 10 ou às 18 horas, ou às 10 às 18. Vem logo, fica o dia inteiro com a gente aqui, cultuando ao Senhor, vivendo uma experiência sobrenatural na sua vida. E segunda-feira, às 7h40 da manhã, pra gente continuar aqui o capítulo, vamos pro capítulo de número 33 do livro de Jó. A gente tá indo já pro finalmente. Daqui a pouco Deus vai entrar no assunto, Deus vai entrar na conversa com Jó e vai ficar ainda mais emocionante, vai ficar ainda mais legal esse estudo maravilhoso. Que Deus te abençoe, viu? Te espero domingo na Evo e segunda-feira no Evolução Diária. Deus abençoe!